Olá, eu sou Carolina Kawamura Haddad, oncologista clínica dedicada à oncologia torácica e trabalho na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu vou fazer uma breve revisão sobre biomarcadores em câncer de pulmão. Essa será a agenda, então nós faremos uma passagem rápida pelas definições, o contexto clínico desses biomarcadores no tratamento do câncer de pulmão e falar dos biomarcadores preditivos e prognósticos. Quanto à definição, biomarcador é um marcador biológico objetivamente medido ou avaliado como indicador de processos biológicos normais, patogênicos ou de resposta farmacológica à intervenção terapêutica. E acho que essa é a parte que mais nos interessa aqui em se tratando de câncer de pulmão. Os biomarcadores eles podem ser prognósticos, ou seja, identificar pacientes com riscos diferentes a um determinado desfecho. Essa é uma característica que separa uma população em relação a um desfecho de interesse independente de uma intervenção, ou um biomarcador preditivo, que aí é uma característica que classifica os pacientes com potencial de responder ou não a uma determinada terapia. Falando um pouco do contexto clínico. Até os anos 2000, nós tratávamos câncer de pulmão avançado com quimioterapia citotóxica, e o clássico era oferecer uma quimioterapia dupla de platina. Entretanto, esse tratamento era extremamente ineficiente, com uma sobrevida mediana de apenas 7 a 8 meses. E é claro, talvez entendendo um pouco mais a biologia dessas doenças, nós entendemos em que nós tratávamos doenças completamente diferentes, com características moleculares peculiares de uma mesma maneira, e é por isso que a nossa eficácia não era boa. Falando agora um pouquinho dos biomarcadores, e com o passar do tempo, alguns deles foram identificados em câncer de pulmão. Por exemplo, o tipo histológico. O tipo histológico funciona como um biomarcador em câncer de pulmão. Aqui, esse clássico estudo, publicado pelo grupo do Dr. Scagliotti, mostra que a dupla de platina baseada em pemetrexed funciona bem para a histologia não escamosa, inclusive sendo superior à outra dupla de platina. Em contrapartida, aqueles tumores escamosos não respondem bem a pemetrexed, ou seja, para esses tumores a gente não deve administrar o pemetrexed e existe um racional pré-clínico para que isso aconteça. Em 2004, foi determinado o conceito de tratamento de resgate em câncer de pulmão, e uma das opções vigentes foi o erlotinib, um inibidor de tirosinoquinase do EGFR, mas aqui ele era dado de maneira para todos os pacientes sem nenhum tipo de seleção, sem nenhum tipo de biomarcador. E nós vimos que existia sim um ganho de sobrevida global, de sobrevida livre de progressão e também de taxa de resposta objetiva, favorecendo o erlotinib quando se comparava com o placebo. Mas alguns pacientes tinham respostas extremamente exuberantes, como esse caso aqui. E a grande pergunta é: quem são esses pacientes que recebem esse tipo de tratamento e apresentam uma resposta tão brilhante? Bom, foi em 2009, ou seja, cerca de 10 anos atrás, que nós tivemos o conceito de seleção molecular. Esse clássico estudo, publicado em 2009 pelo grupo do Dr. Tony Mock no New England, mostrou que aqueles pacientes que tinham a mutação do EGFR, tumores com a mutação, esses sim respondiam muito bem com o inibidor de tirosina quinase do EGFR, gefitinib. Em contrapartida, aqueles pacientes que tinham tumores sem a mutação, esses tinham um efeito deletério com o gefitinib, e para esses pacientes era melhor continuar tratando com a quimioterapia padrão. Aqui, em termos de taxa de respostas, vejam só, os mutados, uma altíssima taxa de resposta. Por outro lado, os não mutados tinham uma resposta praticamente nula com o inibidor do EGFR. Então, esse estudo é muito importante porque ele estabeleceu esse conceito de seleção molecular em câncer de pulmão, e aí foi um grande avanço, foi um divisor de águas no algoritmo do tratamento. E desde então nós temos visto uma grande evolução no tratamento do câncer de pulmão, graças ao desenvolvimento das técnicas de biologia molecular capazes de identificar alvos terapêuticos e desenvolver biomarcadores e desenvolver drogas específicas para cada um desses alvos. Para câncer de pulmão avançado, hoje nós temos várias estratégias de tratamento. A quimioterapia citotóxica continua sendo um tratamento bastante importante, mas também nós temos uma série de pacientes que vão se beneficiar da terapia-alvo e da imunoterapia, e a gente sabe que isso muda a história natural da doença.
Eu costumo dizer que câncer de pulmão hoje é um conjunto de doenças raras, com características moleculares peculiares e algoritmos de tratamento diferentes. É o conceito de terapia personalizada e a gente tem buscado isso, tentar identificar o medicamento certo para o paciente certo. Isso não é tão simples, né, que depende exatamente do conhecimento da doença, do desenvolvimento de biomarcadores, que às vezes é até mais complexo do que o próprio desenvolvimento das drogas alvo específicas. Nós temos alguns outros marcadores para identificar quem são esses pacientes com uma maior chance, né, com uma maior prevalência dessas mutações. Então, vejam só que pacientes jovens, aqui nessa série prospectiva, aqueles com menos de 40 anos de idade, cerca de 3 a cada 4 apresentam alterações principais como ALK, EGFR e ROS1, fazendo com que o tratamento, e quando eles recebem acesso às drogas-alvo específicas, eles têm uma história natural muito favorecida. Em relação a esses pacientes portadores de tumores mutados com a imunoterapia, a gente tem visto aqui alguns dados já desde que a imunoterapia foi introduzida no algoritmo do tratamento do câncer de pulmão, de que essa população de pacientes tem uma resposta aquém da população como um todo de câncer de pulmão, mostrando então que aqui existe algo na biologia dos mutados que fazem com que essas doenças sejam menos responsivas à imunoterapia. E vejam só que todos esses avanços têm um impacto excepcional no tratamento e na história natural da doença do câncer de pulmão. Então, esse estudo publicado recentemente no New England Journal mostra o resultado de banco de dados nos Estados Unidos, que a gente tem uma melhora da sobrevida câncer específica em câncer de pulmão. Isso é um grande avanço. Intuitivamente nós sabíamos que isso estava acontecendo, mas é muito bom ver um banco de dados documentando esse tipo de avanço e o grande fator atribuído a essa mudança dessa estatística é realmente o desenvolvimento de drogas alvo moleculares e imunoterapia, ou seja, a melhora do tratamento é que está diretamente relacionada com a queda da mortalidade relacionada a câncer de pulmão. Então, é uma responsabilidade muito grande tentar identificar esses biomarcadores e oferecer acesso ao tratamento adequado. De modo que hoje, cada laboratório de patologia deve estabelecer uma estratégia específica para otimizar o manejo do material de biópsia de um provável câncer de pulmão. Não sou eu quem está dizendo isso está escrito nas diretrizes. Afinal de contas, o patologista tem um pequeno bloco de parafina e para dar uma série de informações para o oncologista para que a gente possa escolher o algoritmo de tratamento mais adequado para o paciente. Não existe só uma estratégia, mas o laboratório deve sim seguir esse algoritmo e deve estar sempre inserido na equipe multidisciplinar que trata o câncer de pulmão para que realmente esses biomarcadores sejam adequadamente testados e trazidos para o dia a dia, para a jornada do paciente. Em relação às alterações oncogênicas ativadoras em câncer de pulmão, ou seja, aqui nós temos vários biomarcadores preditivos de resposta e que são bastante importantes. Aqui nós temos pelo menos os clássicos, né, são esses 9 bem descritos, EGFR, ALK, ROS1, BRAF V600E, NTRK, que na verdade é uma alteração oncogênica agnóstica, assim como o RET, que está presente em outros tumores, alterações do MET, mutação de HER2 e mais recentemente uma mutação específica de Carras G12C, parece ser um alvo terapêutico importante em fase de desenvolvimento clínico. Então, esses são os alvos principais em câncer de pulmão, além de outros que certamente estão por serem mais bem descritos. E aqui no Brasil nós temos uma série de terapias-alvo aprovadas, né? Então realmente a gente tem uma lista grande e a gente deve sim procurar por elas, isso faz parte do nosso algoritmo, esses biomarcadores já estão muito bem incorporados na nossa prática clínica. Falando rapidamente do EGFR, existem mutações de sensibilidade, mas também mutações de resistência primária aos inibidores de tirosinoquinase do EGFR de primeira e de segunda geração. Então a gente sempre deve prestar bastante atenção nisso. E depois que o paciente usa um inibidor do EGFR de primeira e segunda geração, nós já temos muito bem documentado um mecanismo molecular de resistência e que faz com que esse tumor possa ser responsivo a um outro inibidor de próxima geração do EGFR, com taxas de resposta bastante altas e que certamente isso influencia positivamente na história natural da doença.
Passando agora para o ALK. O ALK foi identificado em 2007 em câncer de pulmão. Essa é uma fusão gênica oncogênica e o diagnóstico do ALK pode ser feito por imunistoquímica, FISH e também NGS. Vejam só como é importante esse diagnóstico do ALK e como as mutações dentro do próprio ALK na história natural da doença são importantes com o manejo das drogas. Esse é um clássico relato de caso publicado pelo grupo de Boston, mostrando aqui as várias linhas de tratamento e a manipulação de várias gerações de inibidores de ALK, fazendo com que o paciente tenha uma longa história natural, tudo isso baseado nos biomarcadores preditivos de resposta para cada um deles. Os mecanismos de resistência aos inibidores de ALK, eles são bastante diversos, né? Então a gente tem aqui já bem documentado isso, e in vitro nós temos aqui o perfil de sensibilidade e de resistência a cada uma dessas mutações de resistência adquirida, de acordo com o tipo de droga a ser utilizada. Cada droga tem um padrão diferente umas das outras, mesmo que, por exemplo, aqui ceritinib, alectinib e bricatinib são todas drogas de segunda geração, mas o perfil de resistência adquirida é completamente diferente e isso nos faz pensar em como incorporar isso no nosso algoritmo de tratamento. Uma das estratégias que vem sendo desenvolvida é a biópsia líquida, por ser um método não invasivo que permite a avaliação da heterogeneidade tumoral potencialmente mais rápido, mas a gente sabe que existem questões relacionadas a custo, porque o paciente precisa ser biopsiado várias vezes a cada progressão de doença, e também em relação à tecnologia e à nossa capacidade de interpretação desses dados, que ainda são considerados experimentais, no sentido de que está restrito a centros acadêmicos. Existem outros biomarcadores, como, por exemplo, o TP53. Será que esse pode ser um biomarcador prognóstico? Existem vários trabalhos mostrando que a comutação de, por exemplo, EGFR e ALK-ROS1, quando está associado com TP53, leva a uma pior resposta, a um pior prognóstico. A base molecular do potencial valor prognóstico dessas mutações ainda não é tão preto no branco. Quanto ao mecanismo de ação, sugere-se que essa mutação do TP53 leva à instabilidade do genoma no adenocarcinoma de pulmão e assim pode acelerar o desenvolvimento de múltiplos mecanismos de resistência à terapia-alvo e, consequentemente, a uma sobrevida mais curta. PDL1. Vejam só, a expressão de PDL1 ela é guiada por células TCD8 no infiltrado tumoral. Logo, mas seria óbvio pensar que pacientes com tumor PDL1 positivo devem ter uma melhor resposta à imunoterapia. E a gente tem procurado por esses dados nos estudos clínicos. Então vejam aqui, um dos primeiros estudos que levaram à aprovação de imunoterapia em câncer de pulmão mostrou uma correlação diretamente proporcional entre o nível de expressão de PDL1 e a taxa de resposta e a sobrevida, os desfechos de eficácia. Então o PDL1 para a gente é sim um biomarcador preditivo, muito embora ele não seja perfeito. Nos estudos de primeira linha também a gente viu esse fenômeno. Veja que mesmo os autoexpressores, né, aqueles com PDL1 acima de 50%, quanto maior a expressão de PDL1, a gente tem melhores desfechos, também já demonstrado em vários estudos. Aqui, em termos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, além da taxa de resposta. E pequenas células, será que isso também funciona? Bom, a gente sabe que a expressão de PDL1 no pequenas células, ela é bastante diferente, divergente do que a gente esperaria, considerando que o pequenas células é uma das doenças que tem uma maior carga de neoantígenos, a gente esperaria que fosse uma doença mais antigênica. Embora a gente saiba que a imunoterapia funciona para pequenas células, vejam aqui como a proporção de pacientes com tumores PDL1 positivos, ela é muito baixa. E a taxa de resposta, de acordo com o nível de expressão de PDL1 em estudos iniciais, não mostraram nenhum tipo de correlação fidedigna. Então, a gente não entende ainda muito bem essa interação do PDL1, do nível de expressão de PDL1 em tumores como pequenas células. Passando agora para a carga mutacional. Então, é de se pensar que pulmão, câncer de pulmão, é uma das doenças com as maiores cargas mutacionais, e a gente sabe que a imunoterapia funciona assim para esses pacientes. Alguns estudos procuraram avaliar a carga mutacional como um biomarcador, mesmo associado com PDL1. Esse é um dos estudos do Checkmate 227, que tinha como um dos endpoints a avaliação da sobrevida livre de progressão de acordo com a carga mutacional.
e a gente ficou até relativamente animado no início, mas esses dados a gente sabe que estão extremamente discrepantes quanto à interpretação da carga mutacional em câncer de pulmão. Na primeira linha, os altamente mutados, né, quando recebem quimio-imuno, a gente não consegue ver uma correlação. Isso foi feito no Keynote 189, assim como no Keynote 407 para histologia escamosa. Não conseguimos correlacionar TMB com desfechos de eficácia. Outros possíveis biomarcadores. STK11 e KEAP1 têm sido avaliados já há algum tempo. O primeiro estudo foi esse, publicado em 2018 pelo grupo do MD Anderson, uma avaliação retrospectiva, e que sugeriu que essas duas alterações pudessem ser biomarcadores preditivos de resistência primária à imunoterapia, e também possivelmente prognósticos. Entretanto, quando a gente foi olhar para outros estudos, né, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, como, por exemplo, o Keynote 042, a gente viu que essas mutações não conseguiam se correlacionar diretamente com os desfechos. Então, aqui a gente tem uma dualidade. Alguns estudos são favoráveis, outros não. Certamente a gente vai precisar de dados prospectivos para que a gente possa entender qual é o papel dessas mutações e os desfechos de imunoterapia, já que eles são ainda dúbios nas séries retrospectivas. Então, como mensagens finais, eu gostaria de dizer que os biomarcadores têm uma fundamental importância no algoritmo de tratamento em câncer de pulmão. Existe um grande impacto na história natural da doença. Eles contribuem para um tratamento mais eficaz, evitam toxicidades desnecessárias, mostrando que nós temos sim melhorado, mas há uma grande janela de oportunidade para o desenvolvimento de biomarcadores prognósticos e preditivos de resposta em câncer de pulmão. Muito obrigada.